Programa Vida Mais. Patrocínio Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Unicet, é muito mais que tecnologia. LogMed, saúde fácil. Construtora Estrutural, edificando sonhos. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende, 483. Domingo, 16 de agosto de 2026, e mais uma vez estamos juntos nesses horários de 8 às 9 da manhã. Você sabe que aqui na Band Piauí nós temos o nosso encontro marcado com o nosso Vida Mais. Essa que é a sua dose semanal de informação e de cuidado. Hoje o nosso programa é de número 64 e teremos muitas informações, dados relevantes. Hoje, em especial, aniversário da nossa querida capital do Piauí, Teresina. Teremos aqui nossas matérias especiais, entrevistas, enfim. Tá só começando o nosso programa e até às 9 a gente fica muito feliz de ter a sua companhia aqui. Eu, Josserlando, de repente, hoje, mesmo sendo o nosso programa de número 64, mas de repente você está chegando aqui hoje e está acompanhando o nosso Vida Mais a primeira vez. Eu sou o Josserlando, sou médico aqui em Teresina e dentro desse programa da Band a gente tem o Vida Mais para que a gente possa falar de tudo aquilo que não está tão claro nos meios sociais, na internet, em qualquer outra fonte que você possa buscar. E aqui é o programa da TV Piauiense, onde a gente traz as melhores entrevistas, os melhores médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, todos aqueles que fazem o universo da saúde do Piauí, os melhores eventos, tudo você tem aqui dentro do Vida Mais. Por isso que é importante a sua participação, que eu já coloco aqui o nosso número da produção do nosso WhatsApp, porque esse programa ele é feito a muitas mãos. Eu estou aqui na frente desse projeto, mas quero agradecer à nossa própria Band Piauí por esse projeto belíssimo, que é apresentar o Vida Mais e trazer essas informações. A For Live, que é a nossa produtora, a Keren, a Maria Tereza, o Kerly, a Sávia e todos aqueles que fazem juntos o programa acontecer, mas a sua participação aqui é importante, porque você faz uma selfie, você tira sua foto, você faz sua sugestão de pauta para esse programa. E, aliás, eu gostaria de mandar um abraço para todos aqueles que durante a semana me encontram e falam que têm assistido o programa, então aqui é o momento de você mandar a sua mensagem. E um beijo especial também hoje para a nossa diretora comercial aqui da Band, a Nayara, que também é nossa telespectadora naturalmente e pediu esse beijo especial aqui para ela. Então sejam todos bem-vindos, mas de repente, se você prefere assistir esse episódio e todos os outros 63 que já aconteceram, esse é o nosso canal oficial do YouTube, onde você tem a possibilidade de assistir tanto os programas na íntegra, como também as partes das entrevistas já com cortes, onde você tem uma informação mais direta e de qualidade de um assunto que tanto lhe interessa. Então imagina nós já estarmos hoje com 64 programas e quanto conteúdo bacana, de importância e de cunho científico que foi trazido aqui para dentro, que você tem acesso lá no YouTube também. Então seja sempre bem-vindo, esse é o nosso programa Vida Mais. Hoje, em especial, nós teremos aqui, daqui a pouquinho, a entrevista, nós vamos exibir a entrevista que nós tivemos recentemente com o nosso querido amigo, Dr. Leandro Fernandes, ele que é cardiologista, um estudioso também de Lampião, do cangaço, e você vai ter um papo aqui muito descontraído, aqui no nosso estúdio, que é gravado aqui na Core Clínica, onde a gente vai falar de medicina, cangaço e pseudociência. É um tema muito relevante e o Dr. Leandro, com toda a sua experiência, que vai muito além da cardiologia, vai trazer esses detalhes aqui pra gente. Na nossa matéria especial de hoje, nós teremos a cobertura. Recentemente, na última quinta-feira, nós do Vida Mais, com a querida repórter Maria Tereza, nós estivemos lá na Unicet, na missa festiva de louvor a Santa Dulce dos Pobres, em comemoração aos 7 anos da sua canonização, num ato de fé, de solidariedade e de muita emoção. Vida Mais esteve lá presente e daqui a pouquinho você vai conferir essa reportagem. Por falar em festiva, em Teresina, hoje, 16 de agosto, aniversário da nossa querida capital, fazendo os seus 174 anos. E nós aqui do Vida Mais gostaríamos também de externar a nossa gratidão, o nosso sentimento também de fazer parte dessa história, por mais deficiências, problemas que a nossa cidade ainda possa existir, mas a gente sempre confiar que aqui a gente tem, acima de tudo, oportunidades
e pessoas de bem, para que a gente possa conviver, trabalhar, se ajudar mutuamente e transformar essa cidade, a única do nosso querido Brasil, a única capital do Nordeste que não está localizada no litoral. Isso pode ser um pouco de dificuldade, sobretudo comercial para a gente, comparado com os nossos outros irmãos aqui do Nordeste, mas também guarda características que só nós teresinenses temos, de ter a dádiva, de ter 2 grandes rios passando dentro da nossa cidade, um rio que faz fronteira com o nosso querido irmão do Maranhão aqui, o nosso rio Parnaíba, e que por muito tempo, e por isso mesmo nossa cidade foi escolhida para ser capital nesse local, quando antigamente nossa capital era Oeiras, porque aqui era uma terra fértil para comércio, fértil para produção, e por isso que todo o time do Conselheiro Saraiva imaginaram que esse era o local ideal para que se desenvolvesse o nosso estado. E a gente faz parte desse desenvolvimento e fica feliz de poder ajudar no desenvolvimento cada um de nós, telespectador aqui do Vida Mais, e que desempenha durante a semana ou mesmo durante o fim de semana a sua atividade profissional, acima de tudo, em prol do bem-estar da sua família e de si próprio, mas também, acima de tudo, para contribuir com o desenvolvimento regional também da nossa capital, porque é importante. Então, parabéns para todos nós que fazemos Teresina, que somos daqui. Você que não nasceu em Teresina, mas que veio para cá, que também se sente abraçado e acolhido, porque a nossa capital está fazendo 174 anos e ainda é um começo, é um bebê, comparado com outras capitais do Brasil. Mas que a gente é feliz e continua pedindo a Deus a bênção para que a gente possa desenvolver cada vez mais essa cidade e essa região. Esse é o nosso Vida Mais. Esse é o nosso Vida Mais de chegada aqui. A gente tem o nosso encontro aqui até às 9 da manhã e você continua aqui com a gente, porque já a gente vai ter agora a entrevista do Dr. Leandro, matérias especiais e muita informação relevante para você. E como falamos aqui no início do programa, recebemos hoje aqui o nosso amigo Dr. Leandro Fernandes. Essa entrevista, a gente já estava alguns programas aqui tentando agendar e que bom que deu certo hoje, doutor Leandro. Bem-vindo, meu amigo, aqui é o nosso Vida Mais aqui na Band. Muito obrigado, Joserlano. Saúdo aí a todos os que estão nos assistindo e estou às suas ordens aqui para contribuir. Parabéns pelo programa, inclusive eu estou sabendo que é aniversário do programa aí, né? Aniversário hoje de 1 ano, meu amigo. E que bom receber você hoje aqui, Leandro. Que bom. Já nos encontramos em outros eventos, né? Essa nossa amizade aqui, a gente vem de longas datas, né? Nos encontrando nos congressos, médicos, discutindo cardiologia, cirurgia cardíaca, tratamento. E dentro desse nosso propósito aqui, Leandro, quando veio o convite aqui para a gente fazer parte desse projeto da Band, a intenção realmente era essa, era a gente trazer um pouco do nosso mundo, da medicina, da nossa experiência, sobretudo nesses momentos de aflição dos pacientes, e o nosso papel social de médico também, de poder levar informações. Mas aqui a gente também, além de falar de doença, de prevenção e de tratamentos, a gente precisa desse espaço para falar um pouco sobre mercado de trabalho, gestão, empreendedorismo, ensino médico e tudo aquilo que envolve a vida do médico, e você que tem uma ampla atividade em outros setores, meu amigo, a gente tem conversa de sobra aqui para falar. Mas inicialmente, Leandro, eu queria lhe dar as boas-vindas realmente e pedir para que você se apresentasse, né, como médico, como cardiologista e por que especificamente a medicina, Leandro? Na verdade, primeiramente, nossa amizade é multigeracional, porque eu fui amigo do seu pai, fui aluno dele, né? Então eu me sinto honrado de estar aqui com você aqui, inclusive, né, lembrando aqui que essa amizade aqui vai mais além da nossa geração. Boa lembrança. Bom, eu sou o Leandro Cardoso Fernandes, sou nascido aqui em Teresina, né? E sou médico cardiologista, formado pela Universidade de Pernambuco, me formei em 1997, fiz residência em clínica médica no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, cardiologia e ecocardiografia na Escola Paulista de Medicina. E morei 10 anos em São Paulo. Em 2006 para 2007 eu retornei para Teresina. Inclusive tem uma frase do Belchior que é muito interessante, que ele diz assim: o nordestino ou sobe para São Pedro ou desce para São Paulo, né? Desci para São Paulo, mas consegui vencer a lei da gravidade e desde 2007 que eu estou aqui em Teresina de volta. E que bom que voltou, né, Leandro? Porque a gente tem essa experiência lá, mas a gente sabe o quanto que a gente pode aprender lá e também contribuir com o nosso povo aqui. E assim, a minha grande influência para fazer medicina, meu amigo Joserlano, foi um tio meu que era cirurgião cardiovascular.
eu tive um tio que ele já faleceu nos anos 80, que era Antônio Dilson Lemos Fernandes. Ele foi diretor do Hospital das Clínicas da UFMG, foi pioneiro no transplante cardíaco, chegou a fazer transplante cardíaco em cães, inclusive que o cão sobreviveu. Nossa. E ele foi um grande nome da medicina. Hoje, o centro cirúrgico da UFMG é o nome dele, Antônio Dilson Lemos Fernandes, meu tio paterno, um grande cirurgião cardiovascular. E foi sua principal inspiração? Foi minha principal inspiração. Ele morava em Minas Gerais, então, quando ele vinha para cá, arrumavam um consultório para ele atender. Meu tio, que é ortopedista, José Alberto Nunes, ele atendia na clínica São Lucas aqui, e ele disponibilizava um consultório para meu tio atender. Rapaz, formava uma fila, assim, de mais de um quarteirão de gente para ser consultado por ele. Ele atendeu grandes nomes da política piauiense, Alberto Silva, doutor Petrônio Portela, operou doutor Zenon Rocha de um aneurisma de aorta. Então ele tinha uma história muito significativa. Que bom, e década de 80 era o início da cirurgia cardíaca aqui no estado, início da hemodinâmica, né? Os hospitais na época, o Hospital Santa Maria, o Hospital São Marcos, montando os primeiros serviços. E dali realmente, Leandro, essas histórias sempre nos comovem muito, a gente até vai falar daqui a pouquinho de academia, vamos falar sobre cangaço, que é o reconhecimento nacional do nosso querido Leandro aqui. Mas assim, a nossa história, o que a gente faz hoje, e hoje em dia a gente fala muito de futuro, de tecnologia, de avanço, né? Inteligência artificial, tudo isso. Bom, mas para que a gente possa viver hoje e fazer com qualidade o que a gente faz hoje, naturalmente, a gente vem apoiado em todos esses aí, como o seu tio também, que construíram essa história, deram os primeiros passos para que a gente pudesse usufruir disso aqui hoje. Perfeito. Que bom saber que, enfim, essa sua veia aí também da cardiologia nasceu dentro da própria família. E ao longo do tempo, Leandro, assim, você trata corações tanto no sentido literal da palavra quanto no sentido humano. E o que é que o coração dos seus pacientes, o que é que essa vivência tem lhe ensinado para a sua vida ao longo do tempo? Rapaz, você sabe que, aqui puxando um pouco também para a parte metafísica, né? O coração é muito simbólico, né? O coração é tido como o órgão das emoções, é aquele órgão que faz circular a vida no nosso corpo. A força vital circula por ele, pelas suas sístoles e diástoles. E assim, no início eu até pensei, eu tive uma forte tendência a fazer psiquiatria. Eu sou muito reflexivo, gosto de filosofia, de muitas coisas, e pensei em fazer psiquiatria. Mas nos meandros eu tive um professor na época da faculdade, que é o Dr. Luiz Fernando Salazar de Oliveira, um grande cardiologista, e ele foi um exemplo para mim de cardiologista, e eu já tinha decidido que não ia fazer cirurgia, né? Então, pelo exemplo dele, eu acabei enveredando para cardiologia, e dentro do meu atendimento cardiológico eu tento abordar também todas essas aflições, contemplar isso de uma maneira geral, é o que eu tento fazer. E eu acho que o coração é a ponte, aí, digamos assim, é o meio do caminho, entendeu? Porque o ser humano, ele é físico, mental, emocional e espiritual. E eu acho que o coração é a ponte, aí, digamos assim, é o meio do caminho, entendeu? Porque o ser humano, ele é físico, mental, emocional e espiritual. Eu acho que o mental está mais próximo do físico, mas o emocional está mais próximo do espiritual. Eu me lembrei aqui a gente falando, lembrando aqui de seu pai, que era professor. Imagine um aluno que vai fazer uma prova, que não estudou nada para a prova, o professor bota bem na frente, ele não pode olhar para o lado, não pode olhar para o outro, começa a suar, começa a doer a barriga, começa a dar um aperto no peito, dá vontade de ir no banheiro. Quer dizer, os sintomas estão no físico, mas a causa é emocional. É emocional, é. Não é? Falando que você citou meu pai, Leandro, a gente está aqui na sala, como eu orgulhosamente lhe mostrei. É o nome dele. Sala né? Professor José Nunes. E meu pai era daqueles professores de ofício mesmo, sabe? Eu me lembro dos últimos anos, nossas últimas conversas, eles se incomodavam muito com alguns tipos de relacionamentos que foram perdidos, alguns tipos de respeito, de consideração que foram perdidos ao longo do tempo. Verdade. E eu me recordo que no nosso último encontro lá no evento da academia, você comentando sobre isso, sobre a relação que tinha com ele, e eu comentei lá naquele seu discurso lá da academia, e repito hoje aqui que certamente ele aqui, na nossa presença de uma outra forma aqui com a gente, ele está orgulhoso de ter a nossa
a nossa companhia, amizade. A nossa companhia, nosso respeito, né? E a lembrança dele. Né? E a lembrança, sim. Por que você acha que hoje, com a informação tão popularizada, tão divulgada, de que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, mais de 1.200 pessoas todos os dias, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e a gente, Leandro, em pleno 2026, a gente não consegue convencer um paciente a parar de fumar, a ele praticar atividade física? O que está faltando aqui no nosso argumento, no nosso comportamento, para que a gente possa, além do meio físico, porque convencer a tomar a medicação é até um pouco mais fácil, mas mudar hábitos e se conscientizar disso é difícil. Qual é a sua visão disso? Rapaz, inclusive nós estamos agora, esse mês, é o mês, inclusive, do combate à hipertensão arterial. A Sociedade Brasileira de Cardiologia enfoca esse mês realmente o combate à hipertensão arterial, que é um inimigo silencioso. Né? E você imagina o que é convencer o indivíduo a tomar um remédio para uma doença que é assintomática. A hipertensão arterial, na grande maioria das vezes, só vai dar sintoma quando aparecem complicações. O indivíduo é hipertenso e não sente nada ou sente pouca coisa, às vezes dá uma dorzinha de cabeça e tal, mas ele fica assim, para que eu vou tomar um remédio ou 2 remédios? Hoje a gente sabe que o grau de eficácia de controle da hipertensão arterial com uma droga, às vezes não é o suficiente, às vezes você tem que fazer mais de um remédio. E você vai convencer um indivíduo que não sente nada a tomar 2 remédios. Então, eu acho que a principal ferramenta aí é a educação mesmo. É a gente se conscientizar, saber a relação de causa e efeito, entendeu? Se a gente souber que a hipertensão arterial, por exemplo, ela impacta diretamente na mortalidade cardiovascular, na qualidade de vida do indivíduo, porque a gente tende a ser muito assim situacionista, entendeu? Aquela história da busca do prazer. Se eu estou tranquilo, se eu estou bem, como fumar, por exemplo. Mas se eu estou ali, se eu estou bem, aquilo ali me ajuda, para que eu vou parar? Se diminui ali, eu estou ansioso, eu fumo, para que eu vou parar? Mas às vezes, se a gente consegue estabelecer de uma maneira efetiva, do ponto de vista educacional, a relação de causa e efeito, eu acho que isso realmente tende a ter um efeito mais satisfatório. E, assim, por exemplo, a hipertensão arterial, ela danifica basicamente 5 órgãos: coração, rim, retina dos olhos, vasos sanguíneos e cérebro. Pronto, são 5 órgãos, né? Então, por exemplo, se a gente se conscientizar que o indivíduo, por exemplo, agora está muita gente perguntando se 12/8 agora é pressão alta. É pressão, na verdade, agora, até para explicar para quem está ouvindo aí, né, que 12/8 a gente está tentando considerar como pressão não elevada. Mas por quê? Porque existem alguns estudos que mostram que quando você passa de 11,5 por 7,5, a mortalidade começa a subir. Não necessariamente o indivíduo que tem 12/8, ele é hipertenso ou precisa, não. Isso tem que ser colocado dentro de um contexto de fatores de risco e ver se aquele indivíduo realmente, se a meta da pressão para aquele indivíduo é essa ou é menor que essa. Mas para ficarem tranquilos que 12/8 não é uma pressão não elevada. Por quê? Porque existe essa tendência realmente acima de 11,5 por 7,5 a pressão, as complicações aparecerem. Te perguntar o seguinte, Leandro, falando sobre o propósito, sobre a nossa função, enfim, a medicina de forma geral, ela nos aproxima talvez de um momento de fragilidade humana. Sim. Isso, de alguma forma, na sua concepção de entender essa nossa aproximação, isso nos torna mais fortes ou nos torna mais sensíveis? João Serlano, é uma pergunta difícil, porque eu acho que isso depende muito realmente do profissional, entendeu? Eu acho que a palavra misericórdia vem de miserere cordis, que é você tirar o coração e colocar no outro. Olha só, tudo tem coração no meio. Cordis é coração, né? Então, miserere cordis, você ter um olhar misericordioso ou um olhar compassivo, isso facilita muito. Você cria uma relação de empatia muito melhor e você vai perceber, às vezes, uma nuance. Vou dar um exemplo aqui, a gente falando de hipertensão arterial. Por exemplo, eu vou falar aqui de uma maneira como se fosse uma piada, mas no fundo é verdade. Existe a hipertensão arterial e existe a pressão alta. Hipertensão arterial como doença cardiovascular multifatorial, em que você não encontra uma causa específica, a não ser quando é hipertensão secundária, né? Mas você não encontra uma causa específica, o indivíduo vai tomar remédio até a missa de 7º dia. Agora, tem situações que a pressão sobe por um motivo. Vamos ver, hoje a gente vive uma epidemia de ansiedade, né, de transtornos
como o transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Então, às vezes, o indivíduo, ele, às vezes, a pressão ali, ela está refletindo aquele momento do indivíduo, aquela falta de harmonia do campo emocional. Então, por exemplo, se você pelo menos melhora o emocional, o físico vai melhorar também. Se você melhora o mental, hoje a gente vê os burnout aí, né, as pessoas com burnout. Então, se você melhora essa parte mental de sobrecarga de trabalho, reorganiza às vezes alguns aspectos da vida, você controla melhor a pressão arterial, glicemia, porque o indivíduo vive como se estivesse numa hiperatividade simpática o tempo todo, como se tivesse uma onça correndo atrás dele. Taquicardia, pressão subindo, mão gelada, suando frio, boca seca, as pernas tremendo, aperto no peito, nó na garganta. Me diga se não é a mesma coisa de alguém que está correndo de uma onça. Hoje, grande parte, eu acredito que no seu consultório também, grande parte das pessoas que entram para fazer um check-up por uma queixa que possa ter, talvez da forma que ela entra, da forma que ela fala, que ela pisca o olho, você começa a entender assim, essa conversa aqui, esse exame físico aqui não vai dar nada, aqui não vai ter doença do coração. A grande chance é essa. Aqui eu vou ter que puxar a conversa para buscar outros motivos para esses sintomas. Percebe isso no dia a dia também? E você ganha, por exemplo, uma expertise. A gente que tem muitos anos de formado, né? Você entra no consultório, é como se você percebesse, às vezes, no próprio campo ali, você percebe, vem uma informação que não é uma informação racional, você sente o indivíduo. Por isso que se você realmente se abre a essa sensibilidade, existe uma sensibilidade que ela não é racional. Existe uma sensibilidade que vai além dos sentidos, uma intuição, uma coisa que... E você percebe no doente esse clima. Então, por exemplo, às vezes o cara chega no consultório, a pressão está alta, o cara prescreve um antipertensivo e acha que resolveu o problema do doente. Me diz uma coisa, hoje tudo quanto é remédio na nossa área de cardiologia, tudo quanto é remédio baixa a pressão. Aí se o indivíduo tem um problema de próstata, aí vai tomar um outro remédio, às vezes alguns remédios para próstata baixam a pressão, às vezes tem efeito antipertensivo também. Então você imagina, você junta os antipertensivos, junta com o remédio da próstata, aí o idoso de noite é prostático, vai levantar para ir no banheiro, cai. Entendeu? Então, essa sensibilidade de você ver, olha, eu não preciso aumentar o antipertensivo, eu tenho que olhar aqui, ver aquele doente como um todo e olhar a possibilidade de realmente o aumento do antipertensivo piorar a situação dele. Eu achar que, é uma história, uma vez eu vi, acho que foi o Dr. Max Greenberg, lá, que era da USP, eu vi num congresso ele dizer assim, que a diretriz, ela é bússola e não algema. Se você usar como algema, então, protocolo, diretriz, é bússola, é uma direção que você está tomando, mas você não precisa realmente ser aquela coisa, se algemar naquele protocolo. Tem que ter o bom senso. E se a gente estender um pouquinho esse conceito para as diretrizes, para os guidelines de forma geral, quando se determina que um tratamento vai ser melhor que o outro, eu acho que é individualizar. E você respondeu essa pergunta, então, eu estou entendendo aqui que a gente, de fato, nós somos sensíveis com essa exposição à fragilidade humana. Eu acho. É por aí. Por falar em sensibilidade, Leandro, você continua aqui com a gente, hoje no nosso programa aqui de 1 ano de Vida Mais aqui na Band, recebendo o Dr. Leandro Fernandes, ele que é médico, cardiologista, estudioso, presidente da Academia de Medicina do Piauí, estudioso do cangaço, e a gente vai continuar aqui, Leandro, você continua aqui com a gente, porque a gente, nesse momento aqui no Vida Mais, a gente vai para o intervalo rapidinho, e já a gente volta, e você espera aí porque é rápido. O Enamed já é uma realidade e o Unicet saiu na frente e transformou o desafio no programa Enamed Lapidando Diamantes. Mentorias, tutoria entre alunos, revisões com docentes, parcerias nacionais com quem é referência. O Enamed contempla também simulações e trilhas de aprendizagem. É mais uma prova que o Unicet não acompanha as mudanças, ele sai na frente. A gente vai ter um aprendizado compartilhado. Pronto para o Enamed? Somente no Unicet. O batizado do seu filho merece um momento especial. A Capela Irmã Dulce do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé agora está disponível para receber essa celebração tão especial. Conte com um ambiente elegante, acolhedor e preparado para reunir familiares e amigos em um dia marcado pela fé e gratidão.
Você pode escolher entre a locação da capela e da cafeteria ou o pacote completo, com coffee break para uma comemoração ainda mais completa. Entre em contato pelo WhatsApp 86 9 94 93 71 57 e reserve a sua data. Santa Fé, muito além do cuidado. Um lugar para celebrar grandes momentos. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. O Enamed já é uma realidade e o Unicef saiu na frente e transformou o desafio no programa Enamed Lapidando Diamantes. Mentorias, tutoria entre alunos, revisões com docentes, parcerias nacionais com quem é referência. O Enamed contempla também simulações e trilhas de aprendizagem. É mais uma prova que o Unicef não acompanha as mudanças. Ele sai na frente. A gente vai ter um aprendizado compartilhado. Pronto para o Enamed? Somente no Unicef. Estamos de volta com o nosso Vida Mais. Hoje, falando aqui, você acabou de conferir uma parte da entrevista, daqui a pouquinho tem mais, uma parte da entrevista com o Dr. Leandro, falando sobre medicina, sobre cardiologia, e já a gente vai falar aqui sobre cangaço, pseudociência, muitas curiosidades, e, para falar a verdade, muitos temas que não tem nem outras fontes de divulgação, a não ser nas reuniões do Dr. Leandro e das sociedades que ele preside também, mas que a gente tem a oportunidade aqui no Vida Mais de discutir um tema tão diferente e único como cangaço e pseudociência. Mas, na nossa matéria especial de hoje, nós vamos falar aqui sobre a missa festiva em louvor da Santa Dulce dos Pobres, que tem uma história belíssima de solidariedade, de compaixão com todos os outros que tiveram a oportunidade de conviver com a Irmã Dulce e que agora, na última quinta-feira, nós do Vida Mais estivemos presentes lá no auditório da Unicef, onde teve essa missa festiva, e você confere agora, sob a coordenação da professora Tânia Sampaio e de todo o seu time da Unicef e do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé e toda a equipe dela, essa missa festiva em louvor à Santa Dulce dos Pobres. Confira. A fé e a devoção marcaram um momento especial no Unicef. A comunidade acadêmica se reuniu para participar de uma missa festiva em louvor à Santa Dulce dos Pobres, celebrando os 7 anos de sua canonização. A celebração foi marcada por orações, agradecimentos e muita emoção, reunindo alunos, professores, colaboradores e a direção da instituição em um momento de espiritualidade e união. Reconhecida como o anjo bom do Brasil, Santa Dulce dedicou sua vida ao cuidado com aqueles que mais precisavam. Sua história de amor ao próximo, solidariedade e serviço continua inspirando pessoas e instituições em todo o país. Para o Unicef, promover um momento como esse também reforça valores que vão além da formação acadêmica. A proposta é aproximar conhecimento, fé, solidariedade e responsabilidade social, fortalecendo uma comunidade cada vez mais comprometida com o bem-estar e com a transformação da sociedade. Uma manhã de fé e gratidão que reuniu a comunidade acadêmica em torno de um propósito maior: celebrar a vida, a solidariedade e o amor ao próximo. Professora Tânia, que celebração linda, emocionante, parabéns. O Unicef aí sendo mais à frente, celebrando a fé. Comente um pouco pra gente sobre essa missa aqui que foi linda. Todo ano a gente faz a celebração
É um momento muito importante para nós, porque a Irmã Dulce é a nossa padroeira, é a padroeira do Unicet, ela fortalece todo dia nossos alunos, nossos colaboradores, nossos professores, e a gente tem ela que com muito amor, é amada, é querida, a Irmã Dulce, é exemplo, e aí a gente fortalece essa fé, que deve ser fortalecida todo dia. Te olhar, te tocar. Veja, veja, veja os grandes feitos do Senhor, Dulce andou, Santa Dulce tão querida e tão amada. Sua alegria. Ontem, hoje. Estou aqui com o padre Frei Fábio, ele que fez essa celebração belíssima, que foi o 7º ano da canonização de Irmã Dulce. Padre, parabéns por estar à frente aí dessa celebração. Amém, eu agradeço e para nós entendemos como ação de graças, né? Levamos ao coração de Deus as nossas preces, a nossa súplica por intercessão de Santa Dulce, ela que deixou um grande legado de caridade, de solidariedade e que nós buscamos sempre mais seguir esses passos. O Centro Universitário Unicet e também o Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé são dedicados à Irmã Dulce, a nossa patrona, e nós confiamos, pedimos a intercessão, os cuidados de Santa Dulce dos pobres. Entendemos que o seu legado marca a humanidade ainda hoje. Por isso nós buscamos fazer o seu exemplo. E da bondade, salve, salve. Mas que felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que sou seu amigo. Bom, e se seu sonho é se tornar a gestante, a mamãe, o papai, enfim, ter esse momento que de fato é único na vida de uma mãe, que é a formação de um novo ser, você sabe que precisa conhecer o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Porque através desse programa você tem acesso a uma rede de benefícios e você vai ser acompanhada durante toda a gestação pelos melhores profissionais, com as melhores opções de tratamento e de diagnóstico para que você possa ter esse momento a forma mais especial e segura possível. Conheça o cartão gestante especial do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. E por aqui a gente segue o nosso Vida Mais com o nosso entrevistado especial hoje, Dr. Leandro Fernandes, que já falamos aqui no primeiro bloco sobre medicina, sobre cardiologia, mas começamos aqui essa entrevista falando da quantidade de temas e de atividades que o Dr. Leandro faz, Dr. Leandro. E agora que eu queria puxar esse assunto aqui para outros dois temas que eu sei que é sua paixão também. Vamos falar primeiro sobre a Academia de Medicina do Piauí. Academia de Medicina. Como é que veio isso para você? Atualmente você está presidindo lá aquela instituição e como que isso veio para a sua vida? Como que partiu o interesse, Leandro? Eu, como sempre, gostei dessa parte literária, acadêmica, né? Essa coisa da memória, do resgate histórico, né? Então acho que foi uma aproximação até natural, entendeu? Uhum. Eu entrei na Academia de Medicina do Piauí em 2012. Eu tenho a impressão que eu devo ter sido mais novo. Ou eu ou o Luiz Ayrton, um dos dois foi o mais novo a entrar na Academia de Medicina do Piauí. E às vezes a gente não entende muito bem o que é uma academia, mas eu vou dizer para você, as academias são extremamente necessárias. Uhum. O que é esse nome academia, ela vem da época de Platão. Existia um jardim de Academos, onde na mitologia grega, Casto e Póllux resgataram Helena, que tinha sido sequestrada, e aí 300 anos depois Platão funda a sua academia, que era uma escola filosófica, né? Nesse jardim, por isso que o nome é academia. Só que foi na Idade Média que começou a questão de academia ganhar essa coisa de repositório cultural, histórico. Então, as academias, elas são entidades do bem, elas são repositórios, são guardiãs de tudo aquilo que faz bem à sociedade. A Academia de Medicina para os médicos, ela funciona, ela está exatamente na figura desse farol. Ela é essa antena, esse espelho onde o médico deve se espelhar, né, ou ter ali a sua referência profissional para que ele atue de forma ética. Você é hoje o ocupante da cadeira que foi de seu pai.
Você, quando escreve seu nome, Jocerlando Santos de Souza, você está honrando ali a imortalidade acadêmica, é exatamente isso. Eu hoje ocupo a cadeira de número 5, cujo patrono foi o Dr. Ulisses Marques e o primeiro ocupante, Dr. Luiz Pires. Então, a imortalidade acadêmica é você trazer essa recordação, essa memória, esse feito daqueles que vieram antes da gente pavimentar o caminho. Então, você ocupa a cadeira da sua família e você hoje é o ocupante, o patrono, talvez seja seu avô, seu pai foi um dos ocupantes. Um dos ocupantes, esse conceito de academia para a nossa vida diária, né, não está tão claro para a gente assim, né? É verdade. Que não tem essa vivência. Eu assumi a presidência da academia, já vai fazer um ano e pouco. Eu era o vice-presidente, o presidente era o Dr. Pedro Augusto, que infelizmente nos deixou no exercício do cargo, né? E aí eu fui conduzido à presidência e depois houve uma eleição e eu fui reconduzido à presidência. Então, o desafio maior dessa nossa gestão é exatamente trazer esse link de novo, é trazer o jovem, o estudante de medicina, o médico recém-formado, aquele jovem médico, para que ele conheça um pouco da academia. Então, a gente está fazendo uma programação mensal de aulas, de debates, né? Doutor Leandro, seguinte, meu amigo, essa conversa aqui, ó, ela poderia render muito mais, eu tenho certeza disso, mas a gente precisa falar sobre o cangaço. Eu soube, assim, já vi em outros momentos, em matérias, enfim, o seu conhecimento com a época do cangaço do Brasil, então, como é que isso começou? Rapaz, pra você ver, né? Agora eu fazendo uma brincadeira com um amigo meu, ele disse, rapaz, tu tem tempo para te ocupar com cangaço? Eu disse, rapaz, para você ver como tem médico desocupado nesse fundo. E nem é, né? Mas assim, rapaz, quando eu tinha 9 anos, em 82, eu assisti uma minissérie, que você deve conhecer, Lampião e Maria Bonita, que passou na televisão com Nelson Xavier, Tânia Alves, e eu tinha 9 anos e fiquei impactado com aquela minissérie, entendeu? Com a indumentária, com a história, e eu virei para meu avô, meu avô era vivo na época, eu perguntei, isso aí é verdade? Isso aconteceu? Ele disse, é verdade, existiu. E ele me pegou um livro e me presenteou com esse livro. Chamava Lampião, Cangaço e Nordeste, de uma escritora pernambucana. Para você ver como são as sincronicidades. Segundo Jung, a sincronicidade é uma das maneiras de Deus conversar com você, né? Então, por exemplo, meu pai, aliás, vou começar pela Aglai. Essa escritora pernambucana, final dos anos 60, ela defendeu no programa J. Silvestre sobre a vida de Lampião. Ela ganhou aqueles programas de televisão que você falava sobre alguém ou tinha um conhecimento, né? E ela ganhou falando sobre Lampião, isso final dos anos 60. E ela escreveu um livro chamado Lampião, Cangaço e Nordeste. O meu papai era funcionário da Telepisa e no começo dos anos 70 ele foi consertar, foi com o carro da empresa, com os funcionários, consertar alguma coisa no sul do estado e não tinha estrada direita, a lama, e eles passavam e viram um Fusca atolado. Pararam e ajudar a desatolar. Quando desatolaram o Fusca, uma das passageiras do Fusca era a Aglai e disse, olha, eu agradeço a ajuda de vocês e queria lhe presentear com um livro meu que eu escrevi. Aí papai recebeu o livro, obrigado, só que papai não se interessava por isso, presenteou meu avô. E meu avô me presenteou. Então esse livro está lá em casa, autografado pela Aglai. Você vê, né? Ele precisava chegar nas minhas mãos, né? Então meu avô me presenteou, o livro é ricamente ilustrado e a partir daí eu não parei mais. Comecei a ler, aí fui ficando mais velho, toda vez que tinha oportunidade de ir numa livraria eu comprava livro, estudava, você acaba conhecendo o assunto, né? E aí tinha um autor, que era Dr. Antônio Amaury Corrêa de Araújo, que é um dentista de São Paulo, que eu adorava os livros dele. Por quê? Porque ele era dentista e ele usava o consultório de odontologia para atender lá. São Paulo é a maior cidade nordestina do mundo, né? Então ele atendeu irmãs de Maria Bonita, ex-cangaceiros, ex-volantes, coiteiros, pessoal que ia para São Paulo, né? Isso nos anos 60, anos 70. Então ele começou a escrever baseado no que ele conseguia pegar do consultório. Quando eu peguei aquilo, eu disse, quando eu crescer eu quero ser isso aqui. Eu quero fazer isso aqui que esse cara faz. E aí, resultado, eu fui fazer faculdade em Recife, lá eu já tive contato com alguns ex-cangaceiros, como Candinheiro,
tive contato com um grande pesquisador, que é Frederico Pernambucano de Mello, da Fundação Joaquim Nabuco, e em 98 eu fui fazer residência médica em São Paulo. Logicamente que eu fui atrás do Dr. Antônio Amauri. Ficamos amigos, tivemos 10 anos de convivência e escrevemos um livro juntos. Qual o livro é Lampião, a Medicina e o Cangaço, Aspectos Médicos do Cangaceirismo. É uma abordagem que até então era inédita, né, assim, de ver a parte médica do cangaço, as feridas, os traumas, como é que eles lidavam com as situações de emergência, o que é que usava para isso, para aquilo, os remédios do mato e tal. Então, nós escrevemos esse livro e ele me apresentou a muitos ex-cangaceiros. Eu fui médico de uma irmã de Lampião, Dona Mocinha, que morreu com quase 100 anos, mais de 100 anos. Ela infartou, eu levei ela para o hospital, ajudei a cuidar dela no hospital, fiz eco dela. E como que foi, Leandro, assim, o que é que esse período do Brasil e toda essa sua experiência, inclusive porque você teve também a oportunidade de avaliar os crânios? Tive essa oportunidade. Com toda essa sua proximidade, como é que foi essa experiência lá e o que é que esse período nos ensina? Olha, eu acho assim, o cangaço ele é um período extremamente rico e ainda pouco estudado. Não, já está bem melhor, já se estuda mais, existem teses hoje de mestrado, doutorado que abordam essa questão do sertão nordestino de uma maneira geral. Mas se eu pudesse assim definir o que foi o cangaço, o cangaço, quem melhor define é exatamente o professor Frederico Pernambucano de Mello, quando ele diz que é a derradeira manifestação do irredentismo. O que é isso? É a ojeriza ao processo de colonização. Então é aquele indivíduo que quer continuar sem lei nem rei, o nome já está dizendo, sem rei, sem lei nem rei. E ele vai cada vez mais se escondendo no meio da caatinga, no meio do mato, porque ele não quer a presença do colonizador. Então se você olhar, por exemplo, vamos ver aqui no nosso Piauí, Mandu Ladino, o índio que é hoje considerado o índio revolucionário, que arregimentou em torno dele tribos que eram inimigas para combater o colonizador. Mandu Ladino é um cangaceiro primordial. Entendeu? É um cara que se opôs à colonização, entendeu? Então você vai vindo, vai subindo, por exemplo, o que foi a Batalha do Genipapo? A Batalha do Genipapo foi um grito contra o colonizador, entendeu? Inclusive na época da Batalha do Genipapo surgiram bandos de cangaceiros aqui no Piauí, um deles Vicente Bezerra da Costa, que foi perseguido pela polícia e tudo. Então, claro que nos estados, nos lugares diferentes, os cangaços têm uma roupagem um pouco diferente de um lado para o outro. E claro que um se sobressai, outro se sobressai, e quem mais se sobressaiu foi Lampião. Ele realmente tinha uma inteligência, uma sagacidade. Eu não vou dizer para você, tem gente que diz, rapaz, se Lampião fosse médico, seria um grande médico, porque era muita gente, não, seria um fracasso. Ele seria grande se ele fosse cangaceiro, que foi o que ele foi. Se Lampião fosse médico, seria um fracasso. Lampião realmente é aquela história, o conhecimento é quando, o sucesso é quando o conhecimento encontra a oportunidade. Ele tinha o conhecimento, porque ele aprendeu o cangaço com um cangaceiro chamado Senhor Pereira, e quando ele passou a chefiar o bando, ele deslanchou, entendeu? Era um cara que realmente soube ter uma inteligência prática para manusear tudo aquilo. Então, quando você analisa retrospectivamente, a gente tem que analisar, por exemplo, o cangaço tem alguns aspectos que são extremamente curiosos. Vou dar um exemplo para você aqui, que como isso é muito interessante. As mulheres, por exemplo, a mulher, no interior do Nordeste, no sertão nordestino, há uma rigidez moral, sexual, religiosa muito, muito grande. Então, por exemplo, a mulher ela não podia sair de casa para morar com alguém sem estar efetivamente casada, senão era taxada de prostituta, era rebaixada nesse sentido. Entendeu? Então, se, por exemplo, o pai não aceitava o relacionamento, o que é que o cara fazia? A música do Luiz Gonzaga conta muito isso. O noivo roubava a noiva, mas levava para a casa de uma tia ou de uma parenta, ficava lá até casar. Sim. Só ia conviver maritalmente com a moça depois que casasse. No cangaço isso não acontecia. Houve uma revolução sexual aí. Os cangaceiros levavam as moças iam viver com eles sem casar e não eram vistas como uma atitude, como prostituição, como nada nesse sentido. Você veja que coisa interessante, no meio de uma sociedade extremamente machista, patriarcal, isso foi uma micro-revolução sexual dentro daquilo. Maria Bonita era casada, deixou o marido para ir viver com Lampião, entendeu? Veja como esses são pequenos aspectos assim de que
de que você vê que ainda não foram adequadamente estudados, mas que são muito interessantes do ponto de vista da sociologia, da antropologia. Que bom, meu amigo Leandro. E assim, ver você falar com tanto entusiasmo aí desse período e de todos esses hábitos aí da época do cangaço, só mostra pra gente isso. Você falou que tem sido mais estudado, mas a gente precisa falar mais disso, precisa trazer para os meios realmente, meios de comunicação. A gente tem que marcar outros encontros desse aqui. Mas você sabe por quê, rapaz? Porque é nosso DNA, Jocelyn. É nosso DNA, faz parte da gente, é o que nos identifica. Tem um amigo Wilson Serainer que diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, rapaz, a gente tem que ir atrás da boa cultura. E a nossa é ótima. Entendeu? Então, claro, você tem que conhecer outras culturas. Nada tem que conhecer, sem problema nenhum. Mas vista a sua. Sim. Vista a sua. Por exemplo, hoje eu fico triste quando você, um dia desse, numa conversa com alguns estudantes, eu perguntei assim, vocês conhecem essa música? O meu boi morreu. E eles ficaram olhando para mim. O que será de mim? E eles olhando para mim. Manda buscar outro maninha lá no piano. Ninguém conhecia a música. Alunos de 12 anos. Isso é muito grave, Jocelyn. Nós estamos no Piauí. Sim. Se fosse lá no Rio Grande do Sul, eu não dizia nada. Mas aqui no Piauí a gente não conhecia essa música. Para não deixar perder essa... Tá entendendo? Então está faltando um pouco desse link realmente com o que nós somos, porque está no nosso DNA. Que bom, meu amigo. Eu sei que independente das suas atividades como médico, como academia, isso aí está no seu DNA. Literalmente você vai levar isso para a gente para a vida inteira. Meu amigo Leandro, obrigado pela presença aqui no nosso Vida Mais. As suas ordens. Espetáculo aí. E com certeza nós teremos outros momentos aqui de oportunidade para a gente poder conversar. Muito obrigado, um abraço a todos aí. Um enorme prazer estar aqui com você. Obrigado, amigo Leandro. Segue aqui com a gente, o nosso Vida Mais vai para mais um rápido intervalo. Ainda até as 9 da manhã a gente está aqui. Fica aí que a gente já volta. O ENAMED já é uma realidade e o Unicef saiu na frente e transformou o desafio no programa ENAMED Lapidando Diamantes. Mentorias, tutoria entre alunos, revisões com docentes, parcerias nacionais com quem é referência. O ENAMED contempla também simulações e trilhas de aprendizagem. É mais uma prova que o Unicef não acompanha as mudanças, ele sai na frente. A gente vai ter um aprendizado compartilhado. Pronto para o ENAMED? Somente no Unicef. O batizado do seu filho merece um momento especial. A Capela Irmã Dulce do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé agora está disponível para receber essa celebração tão especial. Conte com um ambiente elegante, acolhedor e preparado para reunir familiares e amigos em um dia marcado pela fé e gratidão. Você pode escolher entre a locação da capela e da cafeteria ou o pacote completo, com coffee break para uma comemoração ainda mais completa. Entre em contato pelo WhatsApp 86 9 94 93 71 57 e reserve a sua data. Santa Fé, muito além do cuidado, um lugar para celebrar grandes momentos. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. O ENAMED já é uma realidade e o Unicef saiu na frente e transformou o desafio no programa ENAMED Lapidando Diamantes. Mentorias, tutoria entre alunos, revisões com docentes, parcerias nacionais com quem é referência. O ENAMED contempla também simulações e trilhas de aprendizagem. É mais uma prova que o Unicef não acompanha as mudanças, ele sai na frente. A gente vai ter um aprendizado compartilhado. Pronto para o ENAMED? Somente no Unicef. De volta com o nosso Vida Mais, nosso programa de número 64, e ainda quase 9 da manhã,
Mas a gente ainda tem recado para lhe passar. Você acabou de conferir que a entrevista com o Dr. Leandro, conferiu nossa matéria especial da missa festiva e louvor da Santa Dulce dos Pobres, que aconteceu recentemente na Unicet. E nós ainda temos mais recado aqui, porque a nossa companhia vai até as 9 da manhã. Eu gostaria de lembrar você e apresentar aqui a LogMed+. Através desse telefone 869-9930-6000, você tem acesso ao plano Poti de R$ 29,90 para 4 pessoas ou o plano Cajuína de R$ 39,90 para 4 pessoas. E aí você tem acesso a uma rede de hospitais, clínicas, laboratórios e vários outros benefícios dentro da nossa cidade de Teresina, mas também em todo o Brasil. Descontos em lojas como Mercado Livre, Magazine Luiza. Nós temos ainda telemedicina 24 horas, assistência funeral de até R$ 7.000 por titular, reembolso de medicamentos até R$ 150 por mês. Quer dizer, não é plano de saúde, é um plano de acesso que você tem muitos benefícios. Conheça, assine e proteja a sua saúde e da sua família por R$ 29,90 para 4 pessoas. É aqui, ó, 869-9930-6000. Esse nosso Vida Mais, do dia 16 de agosto de 2026, está começando a chegar ao final. Nós temos hoje uma data muito importante a ser comemorada. Mais uma vez lembrando, 174 anos da nossa querida capital do Piauí, Teresina. E como que nós somos felizes de poder ter nascido aqui, trabalhar e ajudar a produzir essa terra. Que nós tenhamos um domingo de paz, um domingo de tranquilidade e espiritualidade ao lado da nossa família, de quem a gente ama. Que nós possamos ter uma semana de trabalho, uma semana produtiva e que no próximo domingo, nesse mesmo horário de 8 às 9, a gente vai se encontrar aqui dentro do nosso Vida Mais. Você vai seguir aqui na nossa programação especial da Band, porque agora vai começar já o programa 100 Milhas com o Kerly Soares, com a Maria Tereza e com toda a sua equipe falando da paixão nacional do Brasil também, que é o automobilismo. Então, segue aqui com a gente, obrigado pela sua presença em mais um Vida Mais. E cuide-se durante a semana, porque no próximo domingo o nosso encontro aqui na Band é de 8 às 9. Um grande abraço e até lá. Programa Vida Mais. Patrocínio Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Unicet, é muito mais que tecnologia. LogMed, saúde fácil. Construtora estrutural, edificando sonhos. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende, 483.